Agora eu quero que você pense no funil. Lá no topo dele, naquela área mais abrangente, é onde fica a matemática. Mas essa a gente já deixou para trás. Lá no fundo está o nosso objetivo, que é o Data Science. Ali a gente vai encontrar o Analytics e o Machine Learning. E onde é que a gente está agora? Bom, a gente está no meio do funil, na estatística. Pensando ainda metaforicamente, em termos de um time de futebol, a matemática seria a defesa, aquilo que está por trás de tudo. O Data Science é o ataque, lá onde a gente decide. E a estatística é justamente o meio de campo, a região onde a gente vai armar toda a nossa jogada. Olá, Beto Silva aqui, o seu professor do curso Citizen Data Science em Futebol. A estatística é a ciência que nos permite extrair inteligência dos dados. Nessa aula, nós vamos ver algumas formas de fazer isso, seja quando a utilizamos para resumir os dados sob a forma de gráficos ou tabelas, ou então quando a utilizamos para tirar conclusões do todo a partir da investigação de apenas uma parte, associando algum grau de probabilidade aos resultados. Aqui, nós vamos escrever as bases para mais tarde nós lançarmos voos mais altos. Então vamos para o quadro negro. Para não perder o costume, vamos com uma definição para a estatística, segundo a qual esta é uma ciência que, a partir de dados, utiliza métodos e técnicas próprias para auxiliar na tomada de decisões sob a presença de incerteza. A estatística se divide classicamente em dois ramos, a descritiva e a indutiva. A descritiva tem por objetivo sumariar os dados por meio de tabelas, gráficos e resumos numéricos. A indutiva, por sua vez, busca explicar como se comporta uma população analisando apenas os dados de uma amostra. Vamos mostrar alguns exemplos da estatística descritiva no futebol, como esse resumo das características desse atleta que contabiliza os seus gols, assistências, dribles e passes. Nesse outro temos um gráfico chamado radar, comparando métricas de dois atletas. Em seguida temos uma tabela com os números desse jogador ao longo do campeonato. E por último, vemos aí uma representação de alguns outros gráficos muito tradicionais, que são os gráficos de barras, box plot e também algumas fórmulas para cálculo de medidas de posição e de dispersão, que estudaremos daqui a pouquinho. Quanto à estatística indutiva, precisamos apresentar os conceitos de população e amostra para melhor compreender os seus objetivos. Uma população é o conjunto de todas as unidades sobre as quais há interesse de investigar uma ou mais características, por exemplo, os jogadores da Série A do Brasileirão. Já uma amostra é um subconjunto das unidades que constituem a população, por exemplo, a escolha aleatória ou não de 30 jogadores da Série A. Vemos aí nesse diagrama uma representação do que ocorre quando retiramos apenas uma pequena parte da população e vamos então estudar esse subconjunto para depois inferir sobre todo o grupo. Dentro de um universo de pessoas ou coisas pode haver diversas populações. Para especificarmos claramente quais unidades pertencem a uma população, é necessário que estas possuam uma característica em comum. Por exemplo, dentro do universo de todos os jogadores do futebol no Brasil, apenas alguns jogam na Série A. Além disso, eles precisam pertencer a essa população ao mesmo tempo. Por exemplo, não faz sentido incluir na população os centroavantes da década de 80 se o que queremos é estudar os jogadores atuais. E para terminar, eles precisam estar em uma mesma localização. Por exemplo, jogadores que atuam no exterior jogam em uma realidade diferente dos jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro. Portanto, é preciso delimitar essa geografia. Notem ainda que, quando estudamos toda a população, damos o nome de censo a esse tipo de investigação. Mas como nem sempre é possível levantar os dados de toda a população, a saída é o estudo por amostragem, que pode ser aleatória ou não aleatória. Na inferência, utiliza-se a amostragem aleatória, também chamada de
probabilística, pois esta garante maior representatividade à amostra. Por exemplo, se queremos estudar o comportamento de consumo dos torcedores, devemos buscar aleatoriamente os respondentes do questionário e não fazer isso apenas dentro dos estádios, a não ser que o estudo seja sobre torcedores que frequentam o estádio. Por fim, quando estamos medindo características da amostra, chamamos essas métricas de estatísticas, com E minúsculo, e a representamos com letras latinas. Por exemplo, x-barra é a média amostral e S² é a variância amostral. Já quando estamos falando de características da população, essas medidas são tratadas como parâmetros e representadas por letras gregas, como μ para a média e σ² para a variância. As características dos indivíduos da população recebem o nome de variáveis, pois podem assumir diferentes valores ou atributos para cada um desses indivíduos. Quando o valor é numérico, diz que a variável é quantitativa, e quando especifica uma categoria, dizemos que a variável é qualitativa ou categórica. As quantitativas se subdividem ainda em discretas, que geralmente é resultado de uma contagem, como o número de chutes ao gol, ou contínuas, resultado de uma medição, por exemplo, a média de minutos jogados por partida. Por sua vez, as qualitativas se subdividem em nominais, quando não podem ser hierarquizadas, por exemplo, direito ou esquerdo, ou então ordinal, podem ser colocadas em ordem, por exemplo, séries do Campeonato Brasileiro. Um exemplo mais concreto são as variáveis dessa tabela contendo alguns atacantes do Brasileirão em 2020. A média de assistências por partida, o gol esperado XG e a assistência esperada XA são variáveis quantitativas contínuas. A posição dos jogadores é uma variável qualitativa nominal. Um ala atacante não é maior nem menor do que um centroavante. E a classe é uma variável qualitativa ordinal, posto que positivo é maior do que negativo. Vamos ver agora que quando estamos trabalhando com uma amostra, podemos resumir os dados em termos de medidas nela calculadas. Elas se dividem em medidas de localização central e relativa, medidas de dispersão e também medidas de assimetria. As medidas de localização central são a média, a mediana e a moda. As medidas de localização relativa são o mínimo, o máximo e os quantis. Como medidas de dispersão, temos a variância, o desvio padrão e a amplitude. Por fim, a assimetria pode ser medida pelo índice de assimetria de Pearson. Vejamos cada uma delas. Primeiro, a média amostral. Dado uma variável x e uma amostra de tamanho n, x1, x2, x3 até xn, a média amostral é calculada somando-se todas as observações e dividindo o resultado por n. Observe que essa letra grega é o sigma e que é a notação para somatório, que é uma forma mais abreviada para escrever essa soma. Lê-se somatório de xi para i de 1 até n. Já a mediana é o valor que divide a amostra ao meio, ficando metade dos valores da amostra abaixo da mediana e a outra metade acima. Para determinarmos essa medida de localização central, primeiro temos que ordenar a amostra em ordem crescente. Veremos a seguir que a mediana é uma medida considerada robusta, pois ela não sofre influência de valores extremos da amostra, como é o caso da média. Então, retornando, após nós ordenarmos a amostra em ordem crescente, nós vamos verificar se o número de observações n é par ou ímpar. Se o tamanho da amostra n é ímpar, então a mediana é o valor que coincide com a observação central. Mas se o tamanho da amostra, o n, é par, então a mediana é a média das duas observações mais centrais. A nossa terceira medida de localização central é a moda, que é o valor mais frequente de uma amostra. Ao contrário do que ocorre com a mediana e a média, uma amostra pode possuir mais do que uma moda. Se forem duas, por exemplo, dizemos que aquela amostra é bimodal.
A moda é a única medida de localização central que pode ser utilizada para dados em uma escala nominal. E pode não ter muito significado quando nós estamos trabalhando com dados de natureza contínua, ou então com dados discretos, mas que possuam poucas observações repetidas. Vamos agora tomar como exemplo a idade dos jogadores titulares do Fluminense em junho de 2021. Para calcularmos a média, nós devemos somar todas as idades e depois dividir por 11, dado que esse é o número de jogadores titulares, onde ID1 é a idade do Marcos Felipe, ID2 é a idade do Calegari, e assim por diante. Então, a idade média do time será de aproximadamente 26,8 anos. Para determinarmos a mediana, nós vamos, primeiramente, ter que ordenar os dados de maneira crescente. E vamos verificar qual a observação mais central, dado que n é ímpar. Nesse caso, a mediana é 25 anos. Aqui, a moda não faz sentido, como observamos anteriormente na parte teórica. Vamos falar agora sobre as medidas de localização relativa, que são o mínimo, o máximo e os quantis. Começaremos pelo mínimo, que simplesmente é o menor valor da amostra. No exemplo anterior sobre as idades do time titular do Fluminense, o mínimo seria 19 anos. Outra dessas medidas é o máximo, que por sua vez é o maior valor da amostra. No exemplo anterior, seria a idade do jogador Nenê, que na ocasião tinha 39 anos. Por último, os quantis, que são os valores das observações que dividem a amostra em partes iguais, como os decis, que dividem em 10 partes, e os quartis, que dividem em 4. Em relação aos quartis, esses são os 3 valores que dividem a amostra, depois de ordenada, em 4 partes, cada um contendo 25% das observações. Assim, abaixo do terceiro quartil, ou Q3, temos 75% das observações com os menores valores, e acima, 25% das observações com os maiores valores. Observem também que o segundo quartil, ou Q2, coincide com a mediana. Como exemplo, vamos determinar os quartis de uma amostra contendo os salários dos jogadores do Flamengo em 2020. Temos aí 17 jogadores e, portanto, o nosso N é ímpar. Assim, depois que nós ordenamos a amostra, a mediana e, portanto, o segundo quartil será o valor mais central da amostra, ou seja, o salário de 650 mil do Rodrigo Caio. Fazemos o mesmo em relação às outras duas metades, cada uma delas contendo 8 observações. Como é um número par, calculamos a média entre os dois valores mais centrais. Na primeira metade, esses dois valores são 580 e 600 mil, e, portanto, o primeiro quartil, Q1, será igual a 590 mil. Na segunda, os valores mais centrais são 900 e 1000. Assim, o terceiro quartil, o Q3, será a média entre esses dois valores, o que resulta em 950 mil. É hora de estudarmos as medidas de dispersão, que indicam como os dados se espalham em um intervalo em torno de uma medida de localização central. A primeira delas é a amplitude, que fornece a diferença entre o mínimo e o máximo da amostra. Outra é a amplitude interquartil, que dá a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, ou seja, Q3 menos Q1. Esse intervalo interquartílico contém 50% das observações mais centrais. É possível representarmos visualmente os quartis e a dispersão dos dados por meio de um gráfico chamado box plot,
usaremos aquele exemplo dos salários do Flamengo para mostrar como funciona. Observem uma caixa azul que será mostrada no diagrama a seguir. A base e o topo dessa caixa designam os quartis Q1 e Q3, e a mediana estará em algum lugar dentro dessa caixa. O mínimo e o máximo são os dois traços horizontais abaixo e acima da caixa azul. Contudo, um valor pode ser tão atípico dentro do contexto dos dados que não é considerado nem como máximo nem como mínimo, mas como um outlier. Nesse caso, é o que ocorre com os salários do Gabriel Barbosa e do Tuller. Isso pode ser calculado multiplicando-se a amplitude interquartil por 1,5, no nosso caso da 540. Somando o resultado da Q3 e subtraindo de Q1, nós podemos então verificar quais valores que, estando acima desses limites, podem ser considerados como um outlier. Uma outra medida de dispersão, e talvez a mais importante delas, é a variância. Ela é calculada a partir da definição de desvio, que é a diferença entre cada observação e a média. Uma vez calculados os desvios para cada uma das observações, elevamos os resultados ao quadrado, para evitar que na soma eles se anulem. E somamos tudo. A variância é a média desses quadrados, dividindo a soma por n. Mas é mais usual utilizarmos a versão corrigida, que é utilizando-se n-1 em vez de n. Por último, temos o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. Isso é feito porque na variância elevamos os desvios ao quadrado, e essa medida não estará mais na mesma unidade das observações. Por isso, extraímos a raiz quando calculamos o desvio padrão. Da mesma forma que na variância, o desvio padrão também possui uma versão corrigida, isso é, em vez de dividir por n, divide-se por n-1. A assimetria da distribuição nos indica o quanto as medidas de localização central se distanciam uma das outras. Quanto mais próximas, menos assimétrica é a distribuição. Um de seus indicadores é o coeficiente de assimetria de Pearson, que é calculado como o triplo da diferença entre a média e a moda, dividindo-se o resultado pelo desvio padrão. Se esse é igual a zero, a distribuição então é simétrica. Para valores entre 0,5 e 1, diz que a simetria é moderada. Para valores acima de 1, a simetria é então dita forte. Vamos mostrar como isso funciona visualmente. Graficamente, se a cauda é alongada à esquerda, a assimetria é dita negativa. Se bem distribuída, obviamente, que é dita simétrica. Caso contrário, com a cauda mais longa do lado direito, a assimetria é considerada positiva. No primeiro caso, temos que a moda é maior do que a média. Caso simétrica, a média é teoricamente igual à moda, ou muito próxima dela. No último caso, temos que a média é maior do que a moda. Que tal deixar o computador trabalhar para a gente? Vamos para o laboratório. Fala, time! Bem-vindos à aula de Laboratório 11, na qual vamos começar a explorar computacionalmente os tópicos abordados nas aulas teóricas de estatística. Nessa primeira parte da aula, vamos mostrar exemplos de como declarar variáveis de acordo com o seu tipo, se quantitativa ou qualitativa, e também os seus subtipos. Vamos começar com as variáveis quantitativas discretas, que são aquelas variáveis que geralmente são geradas por um processo de contagem, do tipo quantidade de chutes ao gol, ou quantidade de desarmes, ou ainda quantidade de passes longos, e por aí vai. Notem que os valores que essas variáveis podem assumir são elementos do conjunto dos números naturais. Contudo, percebam que se uma variável que era discreta em determinado estudo é calculada como uma média, ela usualmente passa a ser considerada como contínua. Por exemplo, a média de gols de uma equipe ou de um jogador ao longo de um campeonato é, a rigor, uma variável quantitativa
qualitativa contínua. Vemos aí, então, no nosso exemplo, 3 valores que são discretos. x1 igual a 5, x2 igual a 2 e x3 igual a 4, que, pelo aspecto, devem ser casos concretos de uma variável x discreta. Contudo, o que fazemos usualmente é declarar a amostra inteira com auxílio da função concatenate, ou seja, como um vetor, que é o que fazemos aí nesse caso da linha 29 com o x. Esse x é um vetor no qual são declaradas a amostra inteira de uma só vez. As mesmas considerações podem ser feitas para essa variável y, onde nós temos y1 igual a 70.758, y2 igual a 75.511, y3 igual a 80.334, que nós vamos declarar como sendo um vetor y que vai englobar todos esses valores da amostra. Depois temos as variáveis qualitativas, que são chamadas também de categóricas, e que, via de regra, são strings. Quando há uma hierarquia nos valores que ela pode assumir, então essa variável categórica é chamada de ordinal, por estabelecer uma ordem, como é o caso desse exemplo que constitui uma avaliação de scouting, onde ao jogador 1 foi atribuído o valor excelente, ao jogador 2 mediano e ao jogador 3 sofrível. Notem que há aí uma ordem, ou seja, uma hierarquia em relação a esses valores. Também observe que, mesmo no caso das variáveis qualitativas ou categóricas, nós podemos atribuir à amostra inteira um vetor, que nesse caso chamamos de jog. Podemos, após chamar no R o nome do vetor jog e obter toda a amostra, ou então obter apenas algum dos seus valores, como, por exemplo, a posição 1 do vetor jog é excelente. Por outro lado, quando não há essa hierarquia, a variável qualitativa é chamada de nominal, porque apenas atribui um nome ao elemento da amostra, como nesse exemplo que temos a posição de um jogador em campo. Temos então o jogador 1 é um atacante, o jogador 2 é um zagueiro e o jogador 3 volante. Novamente, podemos atribuir toda a amostra a um vetor. Na segunda parte, vamos mostrar como calculamos medidas descritivas do R, começando pela média amostral. Vamos então declarar uma amostra relativa a uma variável x qualquer com os seus respectivos valores, e vamos chamar essa amostra de x. Vamos então, depois, calcular o tamanho dessa amostra, ou seja, o nosso n, e para isso vamos utilizar a função length, guardando o resultado na variável n. Esse valor é 24, ou seja, a amostra x possui 24 pontos amostrais. Para calcular a média, podemos utilizar a função interna do R, chamada min, ou então calcular a média utilizando a definição, isto é, somando todos os valores da amostra com a função sum e depois dividindo por n. O resultado será o mesmo. Vejamos então. No primeiro caso, utilizando a função interna min, o valor da média é 92,875. Ou então vamos somar todos os valores com a função sum e dividindo pelo tamanho da amostra n. Exatamente, a média, obviamente, é a mesma. O mesmo vale para a mediana. Nós podemos utilizar a função interna median ou utilizar a definição. Por essa última, nós vamos ordenar a amostra utilizando a função sort e guardar o resultado no vetor x_odd. Então, a mediana pela função interna é igual a 92,5 e agora, pela definição, vamos mandar sortear a amostra, ou seja, nós vamos colocar ela em ordem crescente e depois, como n é um valor par, nós vamos calcular a média dos dois valores mais centrais, que no caso é o x_odd 12 e o x_odd 13, ou seja, a média desses dois valores deve ser a mediana, que é exatamente 92,5. Para a moda, há um problema. O R não possui uma função interna no seu pacote básico, mas não tem problema. No pacote ModEst existe a função MFV, de Most Frequent Value, que retorna exatamente o que precisamos. Então, vocês, por favor, instalem o pacote ModEst e depois carreguem através da função Library. Feito isso, nós vamos calcular a moda daquela amostra x através da função MFV, que no caso é igual a 92.
Vejamos agora as medidas de posição relativa e também as de dispersão. O mínimo é obtido com a função min e o máximo com a função max. Simples assim. Portanto, a amplitude será máximo menos o mínimo. Para os quartis, usaremos a função quantile, fornecendo como parâmetros a amostra e também o percentual do quantil, que nesse caso é 0,25 ou 25% para o primeiro quartil, 0,5 ou 50% para o segundo quartil e 0,75 ou 75% para o terceiro quartil. Em seguida, podemos calcular a amplitude interquartil, fazendo Q3 menos Q1. O boxplot pode ser construído por meio da função boxplot e a variância é facilmente obtida por meio da função var, sendo que o desvio padrão pode ser calculado como SQRT da variância, ou então com a função interna SD, que vem de Standard Deviation. Para calcular o índice de assimetria, aplicamos a fórmula, já que conhecemos os valores da média, moda e desvio padrão. O gráfico pode ser construído por meio da função barplot, mas notem que nesse caso precisamos aplicar a função table ao vetor x, que é para calcular as frequências de cada observação. E assim chegamos ao final da primeira aula. E agora que nós já conhecemos as bases da estatística e também algumas medidas, nós podemos avançar mais um pouco. Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!